Amados, vamos meditar agora na palavra do Senhor, e para isso eu o convido a que você abra a sua Bíblia mais uma vez, mas agora no Salmo 126. Salmo 126. Este é um salmo bem conhecido dos irmãos e que nos é propício para o momento em que nós estamos vivendo. Acompanhe, por gentileza, a leitura deste salmo. Cântico de romagem. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Terça-feira, 31 de dezembro de 2019. Expectativas, sonhos, projetos, ler mais livros, emagrecer, noivado, casamento para alguns, o primeiro filho para outros, a viagem ao exterior, implantar um projeto lucrativo, ler a Bíblia toda em um ano, ser mais santo, dar um tempo nas redes sociais e se encontrar mais com os amigos. Bem, eu não sei quais eram os seus planos, mas eu tenho a certeza que não incluía ter que passar os dias, semanas e quem sabe meses de 2020 em confinamento a fim de se proteger de um vírus devastador. O que vem depois de lermos todos os livros que estiverem em casa? O que vem depois de assistirmos a todas as séries disponíveis? O que vem depois de jogarmos todos os jogos? O que vem depois, quando nós não tivermos mais histórias para contar? Até quando isso vai? Qual o prazo? Quanto tempo isso tudo vai durar? E o que fazer enquanto a solução não aparece? Como viver enquanto o livramento não vem? Como interagir com o tempo em momentos de crises? E é mais especificamente sobre isso que eu gostaria de falar com você. Como interagir com o tempo em momentos de crises? Eis a inexorável realidade. Não somos senhores do tempo. Não o controlamos, não o contemos, não o dirigimos de acordo com os nossos anseios, vontades e desejos. E ter que lidar com o fato de que o tempo, por vezes, nos oferece dias nebulosos, circunstâncias adversas e momentos sombrios, pode nos levar ao temor, à ansiedade e até mesmo ao desespero. Mas há um que está acima do tempo, que controla o tempo, que o determina. O Eterno é o Senhor da história mundial e das situações das nossas vidas. E eu quero convidá-lo e convidá-la a interagir com o tempo a partir desta realidade. A realidade do controle soberano e providencial de Deus sobre as circunstâncias. Observe,
embora haja muitas outras ocasiões de livramento na história de Israel, é muito provável que este salmo tenha sido escrito para celebrar o retorno do remanescente dos judeus da Babilônia, que estavam retornando da Babilônia, saindo da Babilônia e retornando para a sua terra natal. Por 350 anos, os profetas exortaram ao povo de Judá a que se arrependesse de sua idolatria e que voltasse ao Senhor. Porém, eles não se arrependeram. Por isso, o Senhor os castigou, levando-os ao cativeiro. E lá eles ficaram como servos dos babilônios por 70 anos. E como o Salmo 137, versículo 1 ao 6 diz, eles tinham saudades de Jerusalém. E eles não tinham vontade nem desejo de cantar. Afinal, aqueles eram momentos tristes, de angústia, de tristeza. Por que cantar? Por que se regozijar se não há motivo para isso? Passados, no entanto, 70 anos, desde a primeira deportação, o Império Persa assume o protagonismo mundial, derrotando o Império Babilônico. O imperador persa Ciro entrou pessoalmente na Babilônia como vitorioso e conquistador. Ciro vivia para lutar, lutava para conquistar e conquistava, segundo ele, para libertar, a ponto de se denominar Ciro o Libertador. E conforme sua determinação, em 538 a.C., os exilados, ou seja, os povos conquistados pelos babilônios, retornaram às suas terras. Dentre estes povos, os judeus. Mas quando os judeus chegaram em Jerusalém, o que será que eles encontraram? O que eles encontraram ali? O templo destruído. As pessoas que estavam ali viviam em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém derribados e suas portas queimadas. A cidade jazia em ruínas. E o que fazer? Por onde começar? Quanto tempo demorará para reconstruir? Quanto tempo para sair desta condição? Como interagir com o tempo em momentos de crise? O salmista, perceberemos aqui, à medida que formos expondo o texto, interage com o tempo, olhando para o passado com gratidão. Gratidão a Deus, suportando o presente com súplicas a Deus e encarando o futuro com esperança em Deus. Vejamos, face às ruínas de Jerusalém, o salmista olha primeiro para o passado e lembra do dia da restauração de Sião. Logo, a primeira lição que temos aqui é que em tempos de crises, devemos olhar para o passado com gratidão. Observe os 3 primeiros versículos que nós lemos. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Observe as lições que nós podemos tirar daqui. A lição principal deste trecho, que eu gostaria de aplicar à sua vida neste momento em que eu e você estamos vivendo, é que devemos olhar para o passado com gratidão a Deus. E o povo, o salmista, faz isto. Observe,
quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Eles olhavam para o passado e podiam dizer: Deus restaurou a sorte de Sião. Em meio à crise e o desafio da reconstrução da cidade, o salmista tinha seu coração aquecido ao lembrar dos feitos libertadores do Senhor no passado. E do que mais ele se lembrava? Ele se lembrava de uma alegria extraordinária, inenarrável. Ele olhava para o passado e lembrava que a alegria da libertação era tão grande, a ponto deles dizerem que era como se eles estivessem sonhando. Ficamos como quem sonha. Era inacreditável. Me belisca para ver se é verdade mesmo, se é isso de fato que está acontecendo. Isso quer dizer que eles viram a libertação de Deus como algo bom demais para ser verdade. Era algo surpreendentemente bom e assombroso. Eles atribuem a libertação a Deus e eles lembram a alegria que esta libertação deu a eles, a ponto deles cantarem. Eles olhavam para o passado e lembravam que a alegria era tanta que eles acabaram por cantar. Veja o versículo 2: Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Você se lembra de ter cantado de alegria alguma vez na vida? Já aconteceu com você? Você se lembra? Você consegue olhar para o passado e lembrar que você exultou, que você se alegrou, que você cantou de alegria? Eu já. É bom, não é? Com certeza. Agora veja o contraste. No Salmo 137, quando os cativos na Babilônia recebiam ordens para cantar algum cântico de Sião, eles respondiam: como entoar o canto do Senhor em terra estranha? Mas no dia em que eles foram libertos, eles disseram: a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. A expressão então aqui significa literalmente naquela hora. Naquela hora nossa boca se encheu de riso com a boa notícia que recebíamos. Queríamos retornar para Jerusalém. A nossa língua, aqui uma tradução literal seria de gritos. Nossa língua gritava. A ideia de cânticos altos, cânticos de alegria. Veja, eles olham para o passado, o salmista olha para o passado com gratidão ao Senhor. E lembra que esta gratidão tinha como base a libertação do Senhor outorgada ao seu povo no passado. Libertação que os alegrou e que fez com que eles cantassem e também que dessem testemunho. Eles olhavam para o passado e lembravam que as nações e eles testemunharam os feitos do Senhor. As nações reconheceram. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. As nações, no entanto, eram espectadoras do que estava acontecendo, ao passo que o povo de Deus participava dos acontecimentos. Destes acontecimentos, eles vivenciavam. É por isso que é registrado aqui no Salmo: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Recapitulando, a lembrança do passado, na perspectiva de Deus, lembrava ao povo que Deus os tinha libertado
e que isso havia gerado no coração deles alegria indizível e testemunho da glória de Deus. Você está temeroso com tudo o que está acontecendo? Você está ansioso, angustiado? Olhe para o passado. Lembre-se da bondade e do cuidado de Deus com a sua vida. Quer passar bem pela crise? Seja grato por aquilo que Ele já fez por você. Lutero tinha uma frase interessante, ou melhor, citou uma frase. Certa vez disse: o método do Espírito de Deus é pensar menos nas coisas ruins e mais nas coisas boas. Pensar que se a cruz vem, é apenas algo pequeno, mas se a misericórdia chega, é algo grandioso. De forma poética, o que Lutero quer dizer é que nós devemos valorizar o bem que o Senhor tem feito por nós. Que nós devemos reconhecer com os corações gratos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Na interação com o tempo, em momentos de crise, o salmista olha para o passado com gratidão a Deus. E agora, nesta segunda parte do salmo que nós iremos ler, há duas imagens que nos mostram como o salmista irá lidar agora com o seu presente e com o seu futuro. A primeira imagem mostra a interação do salmista com o tempo presente. Essa imagem é algo repentino, puramente uma dádiva do céu, que são as torrentes do Negueb. A segunda imagem mostra a interação do salmista com o tempo futuro e aponta para um processo que é lento e árduo, sendo que ao homem é atribuído um papel crucial a ser desempenhado. Esta imagem é a imagem de um semeador que semeia com lágrimas, mas que depois colhe os seus frutos com alegria. Em momentos de crise, olhe para o passado com gratidão a Deus. E em momentos de crises, semelhantemente ao salmista, face às ruínas de Jerusalém, suporte o presente com súplicas a Deus. Veja o versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Diante do problema, o salmista ora. Uma tradução literal seria: traz de volta do cativeiro, Yahvé, Deus da aliança. Essa expressão poderia ser uma referência aos que continuavam lá, ou quem sabe a um cativeiro abstrato, o cativeiro da alma, da dor, da depressão, da perda, da angústia, da frieza e da apatia espiritual. Afinal, como nós já havíamos dito, eles tinham recebido uma boa notícia, a notícia do retorno a Jerusalém. Mas quando eles chegam em Jerusalém, eles veem uma Jerusalém totalmente destruída, em ruínas. As pessoas vivendo em miséria. Surge então a crise. E diante disso, eles lembram do que o Senhor fez no passado. O salmista lembra do que o Senhor fez no passado. E agora ele começa a tirar lições que são aplicadas ao seu presente. A ideia é: eu sei o que o Senhor fez por mim lá no passado. E eu sei que o que Ele está fazendo agora, que é cuidar de mim, e eu sei que Ele continuará a cuidar de mim no futuro. E a imagem que nos aparece aqui são as torrentes do Negueb. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. O Negueb encontra-se no sul de Israel, que é uma região, um terreno bastante irregular, seco, árido. E em boa parte do ano, os canais, que são chamados de vadis, que na verdade são riachos, rios sazonais,
na maior parte do ano, eles são secos. E quando chove, os vales, os vadis, por causa de seu terreno rochoso, que oferece resistência à absorção de água, se torna em correntezas transbordantes. E quando aquelas correntezas vão passando por aqueles vales que outrora estavam secos, a região começa a ganhar vida. Em torno começa a florescer. Isso logo depois que as correntes de água passam. E temos algumas lições a partir desta imagem. Como o salmista está lidando com a sua condição presente? Ele ora e associa a atuação de Deus às torrentes do Neguebe. Veja, essas torrentes aconteciam por conta da chuva, que obviamente vinha dos céus. A ideia é que Deus é que opera, é Deus que age. As torrentes vêm do céu. É o Senhor que as manda. Segundo, estas torrentes eram inesperadas, eram surpreendentes. Elas não marcavam hora. Não havia na agenda um dia exato pela qual aquelas torrentes poderiam aparecer. Mas eles sabiam que em determinado tempo elas apareceriam. Quando? Só Deus sabe. A ideia aqui é Deus que opera, essa chuva vem do céu, e eu não sei quando, mas eu sei que Ele há de agir. Ele mandará a chuva no seu tempo, de acordo com a sua vontade. E depois, como nós vimos, que essas torrentes passavam pela terra árida, a terra se renovava. Deus age quando Ele quer, e quando Ele faz isso, tudo se renova. Em momentos de crises, eu olho para o passado e eu lembro que Deus cuidou de mim. Em momentos de crises, eu olho para o presente e suplico ao Senhor, certo de que Ele responde orações, de que Ele age, de que Ele é um Deus providente. E Ele age segundo o seu tempo. E quando Ele age, tudo se renova. Suporte o presente com súplicas a Deus. Ore, não andeis ansiosos de coisa alguma. Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Supliquem, orem, certos de que Ele age, de que Ele é um Deus providente, e que Ele o fará no momento certo, e que Ele tem o poder de restaurar todas as coisas. Até aqui nós vimos que em tempos de crise, olhemos para o passado com gratidão a Deus, enfrentemos o presente com súplicas a Deus, passado e presente. E quanto ao futuro? Como viveremos? O que será de nós? Bem, a terceira lição que eu gostaria de tirar deste salmo é: encare o futuro com esperança em Deus. Versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo. Ou seja, gritando de alegria, trazendo os seus feixes. A imagem aqui é de um lavrador fazendo uma trilha de sementes. Quando o lavrador semeia a sua semente num clima tão inóspito, ele o faz hesitando. Parece estar fazendo algo inútil,
O solo e as condições climáticas parecem contrários a ele e aos seus esforços. E depois que enterrada a semente, ele aguarda os seus frutos. E de repente, a chuva cai. A semente germina, o grão cresce e ele ceifa uma tremenda colheita. Quais as lições que tiramos desta imagem, quanto ao nosso futuro? Primeiro, cumpra com suas responsabilidades. Meus irmãos, devemos nos preparar para o futuro, considerando nossas responsabilidades agora, no presente. Ou seja, tomar as medidas que nos cabem. O lavrador semeia. E cada um de nós tem sua responsabilidade nesse tempo de crise. Como chefe de família, como esposa, como filho, como profissional, acima de tudo como servo do Senhor. Nós temos nossas responsabilidades. Temos que tomar precauções. Temos que nos preparar para o futuro. Temos que semear. Mas sabemos que muitas coisas estão fora do nosso controle. O lavrador semeia, mas ele não controla a chuva. À medida que ele semeia, com esforço, com lágrimas, ele também deve descansar que é Deus que manda a chuva. Aquilo que nós não controlamos, Deus controla. É óbvio que de modo exaustivo não controlamos nada. E Deus controla todas as coisas. Mas o ponto é que você tem responsabilidades e deve cumpri-la. E quanto àquelas coisas que fogem à sua responsabilidade, descanse no Senhor. Aguarde com esperança. Nós semeamos, mas não controlamos a chuva. Isso é prerrogativa de Deus. O que fazemos então? Oramos a Ele com confiança e aguardamos com esperança que a colheita virá e nosso choro se transformará em gritos de alegria, em cânticos, em júbilo. Eis a ideia, voltará com júbilo, gritando de alegria. E isso nos remete à primeira cena do Salmo. O salmista não se esqueceu da restauração passada que Deus operou. Seu coração se aquece sempre que pensa no assunto. Parece-nos que o salmista delineia aqui um processo. Ele suplica no presente e age plantando e esperando que o passado de bênção e alegria se repita no futuro. Desta forma, o Salmo, falando em primeiro lugar para os seus próprios tempos, continua falando. Convida-nos a tratar os atos providenciais do Senhor no passado como medidas no futuro. Os lugares secos como rios em potencial. O trabalho árduo e a boa semente como prelúdio certo da ceifa. Em tempos de crise, a forma como lidamos com o tempo pode nos levar ao desespero, por conta da espera, do agravamento das condições. Mas a palavra de Deus nos ensina que a nossa interação com o tempo deve ser marcada pela gratidão ao Senhor, quando olhamos para o passado. Deve ser marcada pelas súplicas, enquanto suportamos o presente. E pela esperança, quando encaramos o futuro. A gratidão alenta nosso coração quando lembramos dos momentos alegres que Deus nos proporcionou no passado. As súplicas no presente nos lembram que Deus age no tempo dele e que Ele renova todas as coisas. E a esperança nos impulsiona a cumprirmos nossas responsabilidades no presente, certos que a nossa vida não é vã, que a tristeza não é o fim, antes que a glória e a alegria é o destino de todos os eleitos que esperam em Deus.
E eu gostaria de encerrar com algumas aplicações. Você lembra dos livramentos temporais que Deus te deu? Você lembra de algum livramento? De alguma circunstância difícil? Que você se desesperou, que você se angustiou e Deus deu o escape? Você não acha que tem motivos para suplicar a Deus? Não é certo que Ele responde orações? Você acha que aquele que cuidou de você no passado vai te abandonar, te desamparar no presente ou no futuro? Este sentimento de ser amado e cuidado por Deus tem mantido os cristãos felizes até mesmo nas tribulações. Sim, está difícil, mas eu sei que Ele cuida de mim. Isso faz parte da minha experiência com Ele, do meu caminhar, do meu andar com Ele. Veja, talvez você questione, mas pastor, eu tenho falhado na minha gratidão, porque faz tanto tempo que eu não tenho uma boa notícia. Sabe aquela notícia que me faz cantar de alegria? Então faz muito tempo que eu não tenho essa experiência. Mas eu te pergunto, eu vou além dos livramentos temporais e começo a falar de um livramento que todo cristão verdadeiro passou. Ser resgatado do cativeiro por Cristo não é o suficiente para te tornar uma pessoa grata? Afinal, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo Satanás, segundo as inclinações da carne, ou seja, você era escravo do mundo, escravo de Satanás, escravo das suas inclinações pecaminosas, mas Cristo te libertou deste cativeiro. Ele te salvou, Ele te deu vida. Isso não é motivo para te tornar uma pessoa mais grata? Obviamente que sim, é um motivo supremo de gratidão. Veja o que o Senhor já fez na sua vida. E lembre-se que aquele que começou a boa obra irá concluí-la. Pastor, mas quanto a orar, eu não sei orar. Faltam-me palavras. Ele te ouve. Ainda que da sua boca saiam só sussurros, Ele te ouve. Afinal, o Espírito nos assiste em nossa fraqueza e intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Pastor, esse negócio de esperança não se aplica a mim. Eu sou do grupo de risco. Estou mais para lá do que para cá. Não tenho forças. Não posso semear. Não há esperança de vigor renovado. Meu fim são lágrimas. Não, meu amado, não. Lembre-se que houve um que trabalhou e semeou por você, a fim de que você colhesse os frutos. E porque Ele trabalhou por você, seu fim não são de lágrimas, mas de riso, júbilo, alegria. Seu destino é a glória. A restauração que te aguarda não é temporal, não é limitada pelo tempo, mas é eternamente durável, plena, se estende ao seu corpo, a este mundo, a este universo. Por isso que, esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por fim, lembre-se que tudo que acontece, desde os eventos mundiais aos mínimos detalhes da sua história, nada é desperdiçado. Tudo contribui
para um único propósito: sermos semelhantes a Cristo. E nós vimos isso na liturgia. Nós vimos que Ele nos predestinou para sermos semelhantes a Cristo, propósito de Deus quanto ao passado. E Ele está nos transformando de glória em glória à sua própria imagem, presente. E quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, futuro. Vemos, portanto, 3 perspectivas: passado, presente e futuro. E todas elas apontam para a mesma direção: semelhança com Cristo. Pois esse é o propósito de Deus para os seus eleitos. E Ele está usando tudo para este fim. Não tema. O tempo, a história, as circunstâncias de sua vida são instrumentos de Deus para torná-lo mais parecido com Cristo. Portanto, em tempos de crise, olhemos para o passado com gratidão. Suportemos o presente com súplicas a Deus e encaremos o futuro com esperança no Senhor.